A tentação de Jó é fábula ou verdade? Vamos ao significado de fábula. Peguei no Google, significado de fábula, substantivo feminino. 1. Literatura, curta narrativa em prosa ou verso, com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustra um preceito moral. 2. Literatura, narração de aventuras e de fatos imaginários ou não, fabulação. Então, vamos falar. A primeira tentação de Jó foi o qual? Perder os bens, porque assim está em Jó, capítulo 1, versículo do 8 ao 12. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. E o Senhor disse a Satanás. Satanás, quer ver? Deixa eu colocar nessa Bíblia aqui, que tem Strong. Almeida, revista atualizada com números Strong. Veja o que significa a palavra Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. 2 cliques aqui. Satã. Procedente de, aí tem um número aqui, grego, que é, aí vem assim, ó, adversário, alguém que se opõe. Então, uma pessoa que é um adversário ou alguém que se opõe é Satanás. Por isso que Jesus chamou sinagoga de Satanáses, porque Satanás a sinagoga era onde os fariseus, os religiosos nos dias dele se reuniam ali para fazer a leitura das leis de Moisés, dadas a Moisés, a Torá, e Satanás, porque eles eram opositores de Jesus. Então Satanás nunca foi um ser, Satã nunca foi um ser de chifre de cauda, não, era algum adversário ou um Satanás. Então adversário, alguém que se opõe, adversário em geral, pessoa ou nacional. Adversário sobre-humano, Satã, como nome próprio. Então isso daqui significa a palavra Satanás. Então vou continuar aqui na Almeida, revista atualizada, com Strong. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aqui o escritor colocou uma possibilidade, uma parábola, uma fábula de como um ser do mal, tendo um feedback com o Criador, com o Eterno, com o Senhor, com letra maiúscula. Então, quem lê, quem não busca entendimento, quem não faz uma leitura racional, que não busca concatenar essa passagem com outras, então acha que isso daqui era um ser. O Criador, o Eterno, estava lá, sentado em seu trono, e chegou lá um dragão, uma serpente, um ser de chifrezão, vermelho, soltando um vento, até pelo vento, fogo pela venta, e acha que isso aqui é um ser. Não, porque Jó foi tentado, Deus permitiu que Jó fosse tentado por um ser do mal. Vamos continuar. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele? Eu não gosto de... Isso aqui é cerca. Deixa eu colocar na Nova Almeida atualizada, eu já começo a ficar estressado com isso aqui. Não adianta. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca? Tá vendo? Para que colocar sebe? É cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode... eu estou lendo isso aqui, mas eu estou lendo como uma fábula, tá? Não vai acreditar que eu estou lendo isso aqui como se fosse no modo literal, acreditando nesse ser. Não é isso, nada a ver. Depois eu vou te mostrar o porquê que eu não acredito nisso aqui. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão sobre ele. Então Satanás saiu da presença. Então essa parte, esse primeiro aqui, foi para tocar nos bens materiais, dizendo que ele era... A segunda tentação
que consta está no capítulo 2, versículo do 1 ao 7, que foi a doença. Então, na primeira tentação foi tirar os bens materiais, na segunda tentação doença. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, filhos de Deus, Deus nunca chamou anjos de seus filhos. Já vou logo lá para Hebreus capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje gerei você? E outra vez eu lhe serei pai e ele será filho? Então Deus, o Eterno, nunca tratou anjo como filho. Pronto, aí já cai por terra esse negócio que o Senhor estava reunido com os seus filhos quando Satanás chegou. Então já cai por terra esse negócio de que ali, os que estavam ali eram anjos. Cai por terra. Então vamos continuar na segunda tentação de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, tá vendo? Os filhos de Deus, veio também Satanás, veio um opositor, entre eles apresentar-se diante do Senhor. 2. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Veja, o inimigo, se fosse um ser, o inimigo do Criador, maltratando os seus filhos, os seus eleitos, o povo escolhido, o Criador deixaria um ser desse do mal ficar no meio dos seus filhos, atazanando, maltratando, judiando? 3. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você não me incitasse contra ele para destruí-lo. Esse versículo deixa claramente que isso daqui foi escrito para que as pessoas que devem servir a Deus sejam íntegros e retos, sejam todos robozinhos, sejam todos soldadinhos de chumbo, seguindo a dogmas, doutrinas de homens, seguindo a religião, não seguindo ao Criador. Aqui fica claro que quando um líder religioso lê isso para uma pessoa, tá vendo? Jó era assim. Então você deve ser assim para você agradar ao Pai. Deve ser assim para você agradar a Deus. Então Jesus de Nazaré e Yeshua, ele era um filho rebelde. Porque ele deitava o sarrafo nos religiosos, ele chamava os líderes religiosos de serpentes, de víboras, de cães. Então, Jesus de Nazaré foi o exemplo de pior filho que pode ter. Que ele foi contra os ensinos dos religiosos. Isso aqui era uma forma, isso aqui foi escrito uma forma para deixar as pessoas doutrinadas, as pessoas cativas ali para andar na linha de líder religioso. 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. 5. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. 6. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então na primeira tentação, um líder religioso mostra, falando, tá vendo? Deus deixou Satanás como um ser, tocar na vida, tirou o carro, tirou a mansão, tirou tudo que ele tinha, mas mesmo assim ele continuou fiel. Você deve ser assim. Aí na segunda tentação, a pessoa pegou um câncer de tanto fumar e beber, de praticar obras de Moisés, maldições, aí eles falam, tá vendo? Mas você tem que ser firme até o final, porque assim foi Jó. 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé e do alto da cabeça. Então as duas tentações, a primeira tentação e a segunda tentação, foi permissão de Deus, Deus tentando Jó. Então aqui nós já lemos que anjos nunca foi considerado filhos de Deus, então ali não tinha nada a ver, que foi no âmbito celestial, e Deus não tenta ninguém. Assim disse Tiago aos israelitas, aos dispersos, aos das 12 tribos de Israel. Tiago 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Paulo disse, a tentação que vem sobre o homem é somente carnal. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento,
para que vocês a possam suportar. Então toda tentação que vem sobre uma pessoa, a cobiça, a inveja, o olho grande, a soberba, a carnalidade, as maldições, é uma tentação carnal. A pessoa mesmo busca essa tentação para si. Deus não coloca tentação nenhuma em ninguém. Como um Deus que amou, que deu seu único filho, numa forma de uma parábola, porque na verdade o que estava ali em Jesus de Nazaré e Yeshua era o próprio Deus no Espírito, estava revestido de um véu de um judeu, e disse assim, Deus, veja, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, tão soberano desse, ia permitir que um ser do mal ferisse, tomasse as coisas, levasse à bancarrota um filho seu, um eleito seu. Isso é uma fábula, isso foi um escrito para prender as pessoas, no mais andar para as pessoas, os que seguissem os líderes religiosos, andassem na linha, andassem conforme eles queriam. Isso foi escrito na época dos judeus, lá para trás, pode ter sido escrito há 50 mil anos atrás, mas o que se trata ali não é nada de Satanás como um ser do mal, e também Deus, o Criador, não tenta ninguém, e muito menos chamar os filhos de Deus, os anjos de filhos de Deus, coisa que ele nunca fez. Então eu vou terminar por aqui, eu vou encerrar por aqui. O tema deste vídeo foi a tentação de Jó. É fábula ou verdade? E se foi útil para você esse vídeo, dê um joinha, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Estou procurando fazer vídeo o mais curto possível, para que venha ficar mais pontual e que fique mais fácil da pessoa entender. Caso ficar dúvida, claro, poste no comentário e assim que possível eu estarei passando o meu entendimento. Se não souber, vou procurar nos escritos bíblicos para tirar a sua dúvida. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau.